fazer aqui uma passagem bíblica, né? Para a gente entrar no nosso programa hoje com o pé direito. E aí a gente já começa a bater um papinho. Mas aqui sentado comigo, a esta mesa, está também quem vai me trair. Lucas 22, né? É uma passagem bíblica. Que Jesus Cristo sabia que seria traído. Hoje a gente vai falar de traição. E aí a gente pergunta assim, muitas vezes a gente faz perguntas que a gente tenta entender, né? A gente quer entender muita coisa. Jesus Cristo foi traído e numa mesa ele disse que seria traído por um daqueles 12 apóstolos que estavam ali. Eles achavam que não ia acontecer isso, né? E todos eles ali, um olhando para o outro e dizendo, como assim? Como alguém pode trair Jesus, né? Aquele que era o Messias, aquele que estava ali pregando a palavra de Deus. Mas será que a traição de Jesus também estava no plano divino? Será que era uma situação que ele não podia mudar? Que ele, sabendo como ele fez a revelação, ele sabia que seria traído e não pôde mudar isso? Então, muitas vezes na vida da gente, a gente também não pode mudar muita coisa, né? A traição de Jesus Cristo mostra pra gente a traição que Jesus Cristo sofreu pela atitude de Judas Iscariote. Mostra pra gente que tem situações que às vezes faz parte do plano de Deus na nossa vida, né? E a traição é uma coisa que dói muito. A gente, quando fala de traição, você vê, Jesus Cristo foi apontado, né, por Judas Iscariote. Ele foi indicado, né, por um beijo, né? Ele identificou Jesus através de um beijo. Ele beijou a face de Jesus, né, para mostrar quem era aquela pessoa que eles estavam buscando, que eles estavam procurando naquela época, há 2000 anos atrás. Então, quando a gente fala de traição, quando a gente toca nesse assunto, fala assim, nossa, eu fui traído, como dói, porque dilacera a alma. A falta de lealdade de um ser humano faz com que a gente fique sangrando por dentro, né? A gente nunca espera a traição. A gente nunca espera essa dor que muitas vezes ela fere a alma. As pessoas elas ficam com a autoestima baixa, né? Elas ficam dilaceradas, machucadas por dentro, doloridas, e por muito tempo, porque a gente não consegue tirar de nós isso, né? Tem pessoas que criam traumas da traição e ficam assim, sempre que a pessoa passa por uma situação de traição, a pessoa sempre acha que será traída novamente, a pessoa sempre acha que a traição está sempre próximo, porque a pessoa já foi machucada uma vez, e muitas vezes a gente não consegue entender, né, o porquê da traição. A gente fica questionando, eu não mereço isso, Deus, né? A gente fala com Deus, a gente fala, nossa, eu não mereço essa dor, eu não mereço essa atitude do outro comigo, eu não mereço. Muitas vezes a gente fica assim, né? A gente indaga muito Deus, mas a gente prova e traz aqui na mesa que Jesus Cristo foi traído. A morte de Jesus Cristo foi devido a uma traição. Então a gente tem coisas que faz parte do sagrado. E muitas vezes a gente não sabe se está no plano de Deus, a gente não sabe se aquilo realmente tinha que ser daquela forma. A gente não entende. A gente tenta compreender de tudo quanto é jeito, né? Jesus Cristo sabia que seria traído. E muitas vezes na vida da gente, a gente fica nos porquês. Por quê, né? Por que você foi traído? Por que você hoje passou por uma traição ou está vivendo uma traição nesse momento? Ou você não sabe que foi traído e depois descobre? Ou você, naquele momento que você está ali, né, amando, praticando e exercitando o amor que você tem por uma outra pessoa, e você passa a ser traído. A falta de lealdade, gente, ela machuca muito. Ela dói muito no outro. E muitas vezes a gente fica com um peso da vida, né? Uma dívida com a vida. Quando a pessoa trai, ela toma essa atitude de trair o outro, ela aumenta uma conta muito grande. Essa conta, ela tende a aumentar, até chegar o momento
em que você vai ser cobrado por tudo isso. A gente é cobrado pelas nossas atitudes. Às vezes, aparentemente, parece que a gente não é vigiado, parece que a gente não é visto, aparentemente. Porque nós não conseguimos enxergar muita coisa. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesse plano. Então, às vezes não tem momento de prazer nesse mundo que pague, né, a dor que o outro pode sentir por uma traição. Não existe prazer que pague isso. Quando a gente fala de traição, a gente fala de alma, né, de dor, né, de feridas, né, que dilaceram a alma, que machucam a alma da pessoa. E quando a gente trabalha com espiritualidade, você trabalha com a energia, né, das pessoas, normalmente você identifica em algum momento da vida da pessoa que houve uma traição ou que houve algo que machucou aquela pessoa. A gente percebe que a pessoa, ela responde outros relacionamentos com aquela energia da traição, da dor que ela sentiu, com a energia daquela ferida. A pessoa tem medo de amar de novo. A pessoa tem medo de se entregar. Tem pessoas que criam complexos de serem traídas. Não pode ouvir um barulho, não pode ver um movimento que a pessoa acha que já está sendo realmente traída, porque um dia lá atrás ela viveu algo parecido, ela viveu algo que machucou demais. Então, quando ela vê um movimento de celular, quando ela vê uma atitude suspeita, ou quando ela sente um distanciamento qualquer, a pessoa já acha, né, ou já sente aquela dor daquilo que aconteceu um dia. Isso é o que a gente fala quando a gente fica com a alma ferida. Então, a traição, ela não traz só, prestem bem atenção, dores na alma. A traição, ela traz cicatrizes que não curam, né? Elas não curam essas cicatrizes fáceis. Então as pessoas, elas se perdem demais quando são traídas. E aí eu olho pelo outro lado, o traidor, né? A gente fala do traidor. Até então a gente está falando da pessoa traída. E o traidor, né? Será que ele é consciente de que ele está machucando o outro? Será que ele é consciente da responsabilidade que ele tem com o outro? Será que ele é consciente de que essa ferida que ele está causando em alguém pode ser fatal, né? Ali, quando a gente fala da passagem bíblica de Judas Iscariote, a gente fala de uma morte, que é a morte de Jesus Cristo, né? Que hoje a gente vê que nunca foi esquecido, está sempre aí sendo reverenciado na fé, sendo louvado todos os dias. Então, a gente fica muito preocupado quando as pessoas não têm responsabilidade com o outro. Muito preocupado quando as pessoas, elas são egoístas. Elas querem viver, uns fazem o faz de conta, né, de que nada está acontecendo, que aquilo é muito natural, leva com naturalidade, né, a traição que comete, com a atitude que faz. Outros acham sim que estão traindo, mas não acham que isso é um grande mal. Acham que isso é uma coisa pequena, uma coisa que não vai fazer tanto mal ao outro. Não tem consciência do tamanho da ferida que vai criar. A gente está vivendo um mundo, nós estamos vivendo um mundo hoje egoísta demais. As pessoas, pelos prazeres delas, elas machucam muito as outras pessoas, né? As pessoas, elas não têm responsabilidade naquilo que fazem, nas atitudes, né? Cometem um erro e através daquele erro cometem outros e outros e outros e vai levando a vida assim. Nós somos carne, sim, somos. Nós temos a parte física, né? Alá fez a nossa massa do nosso rosto e não fez um igual ao outro, que é a pura prova do divino. Nós podemos ser parecidos uns com os outros, às vezes, mas não somos idênticos. Então, quando a gente percebe a permissão divina, quando nós percebemos o que os orixás fizeram, né, para que a gente pudesse estar aqui e permitiram tudo isso, sob a permissão divina do sagrado de Deus, a gente percebe que as pessoas não têm noção do que nós estamos fazendo aqui nesse plano.
As pessoas não têm consciência da responsabilidade que elas têm com as atitudes nesse plano. Eu conheço pessoas que brigam, né, durante a vida por bens materiais o tempo todo. Gente, e não vão levar nada. Não conseguem entender que desse plano, dessa vida, nós não levamos um alfinete. E as atitudes que nós temos com o outro, o que fere o outro, o que machuca o outro, a gente também leva. Quando você machuca alguém, esse peso é muito grande. Essa tristeza, essa dor, né? Essa ferida que sangra. Você vai levar o que você fez, a atitude que você fez com o outro é uma dívida. A traição, gente, ela é muito perigosa. A traição machuca, a traição fere, a traição muitas vezes faz com que o outro crie feridas que não tem como você, na espiritualidade, recuperar, tentar mexer com aquilo que tá grudado dentro da pessoa, grudou. A pessoa fica com medo de ser traída novamente. A pessoa passa por situações onde tem medo de amar novamente. A pessoa passa por situações onde ela tem medo de se entregar a um grande amor porque ela foi ferida, ela foi machucada. Então você quando está vivendo alguma coisa nova, você sempre volta no teu passado e fala, meu Deus, será que eu vou viver de novo alguma coisa parecida? Alguma coisa que dói? Alguma coisa que machuca? Mas nós temos que saber que nós temos que saber lidar com tudo isso. Porque não é porque a gente sofreu algo que doeu, algo que feriu, algo que machucou, que a gente vai passar por isso a vida inteira. Nós temos que aprender muitas vezes com a dor, né? É muitas vezes com a dor que a gente aprende, a gente evolui, a gente consegue caminhar firme nessa vida, aprendendo com muitas atitudes que a vida às vezes nos faz se deparar com o sofrimento, né? Vibe Mundial 95.